que a tal mídia tradicional, corporativa brasileira não gosta do presidente Lula, isso não é novidade para ninguém. O grande problema é quando uma pessoa que tenta ter respeito no meio da comunicação através do jornalismo, como é o caso da Vera Magalhães, não consegue superar as suas impressões pessoais e as suas anti-empatias com o presidente Lula e escreve baboseiras nos seus artigos, inclusive no Globo. Eu não ataco aqui mulheres, como vocês sabem no nosso trabalho, a gente tenta manter o respeito sempre aqui em situações que envolvem mulheres, mas no caso da Vera Magalhães, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aqui a todo mundo que acompanha meu trabalho, fica bem evidenciado que, lamentavelmente, para você ser visto como intelectual ou algo do tipo aqui no nosso país, não precisa de muita coisa. Eu não quero menosprezar o trabalho da Vera, mas sinceramente, o artigo que ela publicou no Globo hoje, ignorando fatos passados envolvendo o Fernando Henrique Cardoso, só dá margem para quem quer criticá-la por ser associada a uma pessoa que foi ligada ao PSDB. Bora falar um pouco mais sobre isso, que agora a crítica dela é a indicação do nome do ministro Ricardo Lewandowski e que Lula queria supostamente manter uma porta giratória de acesso ao STF e que de forma lamentável indicou ali o ministro no lugar do Flávio Dino. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. A gente sabe que não é de hoje que a Vera Magalhães, que já chamou inclusive ali o Sérgio Moro de enxadrista durante o período que ele estava à frente da Operação Lava Jato, tem uma certa ojeriza, né, uma certa repulsa claramente à esquerda e mais especificamente à esquerda petista e ao presidente Lula. E isso fica bem evidente em cada artigo que ela publica. Tanto que vários desses artigos existem ou informações incompletas para trazer uma visão claramente enviesada do que ela quer tentar passar para o público sem trazer fatos reais, ou simplesmente opiniões freestyles, como se o presidente Lula fosse o primeiro a fazer uma coisa que ela reprove, quando na verdade outras pessoas fizeram a mesma coisa que hoje ela está reclamando, como é o caso, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, figura inclusive que o esposo dela foi ligado, né, o partido do PSDB teve ligação, tanto que muita gente faz críticas a Vera Magalhães em relação à associação que o marido dela teria tido em algum momento ao PSDB, ele também teve uma ligação com a Veja, eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque eu não quero atacar a Vera por ela estar onde está ou algo do tipo. A minha crítica aqui, com todo respeito, eu não sei nem se dá para ser respeitoso com esse tipo de artigo que ela escreveu, é a mediocridade de alguns jornalistas brasileiros quando vai escrever artigo e deixa o ódio sobrepor a linha da razão. A Vera tem alguns artigos escritos que eu até concordo, que eu gosto muito da maneira que o artigo foi feito, não é uma coisa frequente, eu também não posso ser hipócrita aqui e dizer que isso acontece com frequência, não acontece com frequência, mas com uma certa frequência, toda vez que ela vai falar do presidente Lula, da esquerda ou algo do tipo, que ela já fez no passado, inclusive com o próprio Guilherme Boulos, em um passado bem recente, fica ali para trás a parte jornalista e vem para frente o ódio de alguém ali que basicamente representa o que a gente consegue ver nos escritos do que tá aqui, a classe média. Eu não vou atacar, como eu disse para vocês, a Vera, mas eu quero ler aqui o artigo para vocês verem aqui a falta de noção e a hipocrisia da Vera aqui também, tá? Olha o que ela comenta aqui no artigo dela. Porta giratória, STF, governo. Necessidade de ter um canal permanente com o Supremo para se blindar de derrotas no Congresso deixa até segurança pública em segundo plano. Segundo a Vera Magalhães, o Lula indicou o ministro Ricardo Lewandowski porque o ministro é recém-saído ali do STF e como ele está indicando um político para o STF, como é o caso, por exemplo, do ministro Flávio Dino, ele quer de alguma maneira mostrar ali que o STF e eles têm algum tipo de união e que ele está preocupado ali em se consolidar em contato com o STF para impedir futuras derrotas jurídicas, como se o STF fizesse as coisas que o presidente Lula quisesse ou que qualquer outro presidente quisesse, né? A Vera Magalhães realmente acredita que é assim que funciona o judiciário brasileiro. Acho que ela está pensando que ainda está no tempo da Lava Jato, onde Sérgio Moro era um enxadrista.
Quando Jair Bolsonaro anunciou, orgulhoso, que indicaria alguém terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, e quando meses depois cumpriu a promessa, indicando seu então ministro da Justiça, André Mendonça, o mundo caiu. Com razão. Ser evangélico ou católico, espírita, agnóstico, não é condição para integrar a mais alta corte da justiça do país. E aqui eu preciso fazer algumas aspas no que você está trazendo, alguns inserts também, porque o mundo não caiu, tá? Quem segue o meu canal, por exemplo, há muito tempo, e quem segue outros canais de esquerda que abordaram esse tema na época, a gente deixou claro que ele seguiu os critérios técnicos. E que se ele na sabatina se saísse bem, ele seria nomeado e passaria, porque os critérios técnicos estavam sendo preenchidos, mas que quando ele tomasse posse como ministro, pouco importava, o que você citou aí, que ele fosse terrivelmente católico, terrivelmente umbanda, terrivelmente espírita, terrivelmente hindu, terrivelmente islâmico, terrivelmente budista, terrivelmente evangélico. Pouco importava, mas o mundo não caiu. Sabe por que que não caiu? Porque apesar da gente discordar do André Mendonça, ele preencheu os critérios técnicos. Tanto que foi aprovado na sabatina e também com voto de oposição. É meio óbvio, né? Porque só com voto da base eles não conseguiriam aprovar o nome do André Mendonça para ocupar o cargo de ministro do STF. Aí segue o material. Nesta quinta-feira, ao formalizar o que não deixa claro de ser uma Nesta quinta-feira, perdão, ao formalizar o que não deixa de ser uma triangulação não direta, com a ida de Flávio Dino para o STF e a vinda de Ricardo Lewandowski para o Ministério da Justiça em seu lugar, meses depois de ele ter se aposentado do mesmo Supremo. Lula louvou o fato de ter mandado um político para a corte, justamente a pecha que os adversários da indicação do maranhense mais combateram. De novo, não está naqueles atributos listados na Constituição, ser político. E a mistura de magistratura e política tem se mostrado bastante espiosa nos últimos anos, exceto se você acha que o Moro é um enxadrista, né? Se for assim, você não tem realmente nenhum problema. Deixa eu lembrar uma coisa pra Vera Magalhães aqui, tá? No jogo da República, coisa pública, coisa do povo, e todos que vivem em uma cidade local, onde inclusive lá na Grécia Antiga, Antiga Elade, como chamava-se também nos livros de história antiga, e o próprio Heródoto, né, o pai da história, explica um pouco mais sobre isso também. A política é a ciência das sociedades, das cidades. E o político é aquele indivíduo que domina essa ciência. Não necessariamente o político seja alguém que esteja ligado ao poder executivo ou ao poder legislativo, Vera. Sabe por quê? Aristóteles explica que o homem é um animal político. E como eu vi aqui que você gosta de colocar ali no título da sua, entre aspas, descrição aqui no site do Globo, você bota ali que você escreve ali sobre os principais fatos da política, do judiciário e da economia. E, inclusive, em alguns lugares tem até escrito que você é especialista em produzir conteúdo de política. Então você tem a obrigação de saber isso que eu estou falando aqui para você, não só como cientista político, mas também como historiador, tá? E isso fica claro, volto a dizer, eu tive várias objeções ao presidente Jair Messias Bolsonaro quando ele esteve no poder, mas as indicações que ele fez ali, por mais que a gente discordasse dos nomes, preenchia os critérios técnicos. Tanto que eu fui criticado, aqui outras pessoas foram criticadas também por trazer essa informação, e aí mostra o nível de algumas pessoas que escrevem, que pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que a Vera Magalhães não tenha nível para poder escrever um artigo, ela tem, mas quando envolve ódio político, parece que apaga assim a capacidade cognitiva e começa a escrever coisa com coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui já já um ponto importante. É espantoso que presidentes tão distintos quanto Bolsonaro e Lula escancarem sem nem corar o cálculo de sobrevivência política que fazem indicar ministros para o STF. Na verdade, Vera, não é só o presidente Lula, ou o presidente Jair Messias Bolsonaro, ou a presidenta Dilma, ou o presidente Temer, ou o presidente Fernando Henrique Cardoso, ou o presidente Collor, ou o presidente Sarney que fizeram cálculos políticos. A indicação para o cargo de STF é uma indicação política / jurídica. Por quê? Porque os critérios para a ocupação da vaga precisa também preencher requisitos jurídicos. Mas a indicação é feita pelo representante do Poder Executivo. Então, logo, uma figura ativa do jogo político. Então, sim, Vera, não sei se você sabe, ó, as indicações para o STF, assim como para o Ministério de primeiro escalão do governo, são indicações políticas também. Senão, a gente votava no ministro do STF. Tanto que dentre os três poderes que a gente tem, executivo, legislativo e judiciário, o único cargo que não é colocado lá através de votação, através da escolha popular, é o cargo de membro do Supremo Tribunal Federal, membro da Suprema Corte da Justiça Nacional, da Justiça Federal. Eles são indicados, no caso da Suprema Corte, e sabatinados pelos dois poderes.
Por quê, Vera? Porque nenhuma república, coisa pública, onde a gente tem um país que é uma democracia, ou democratia, né, o povo no poder, os representantes do povo sabatinam o indicado pelo presidente da república. Para quê? Para ver se ele preenche os critérios técnicos através daqueles indivíduos que estão lá sendo analisados pelo povo. Você pode discordar da indicação. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Mas a justificativa que você trouxe é patética e evidencia claramente a sua ojeriza pelo presidente Lula, pelo PT, pela esquerda. Olha que eu nem sou petista, eu sou filiado ao PSOL. Eu nem sou petista, mas fica claro e evidente isso. As coisas eram ao menos revertidas de uma camada de verniz, bem maior nas passagens anteriores de Lula pelo governo. E a atitude de alguns de seus nomeados no mensalão virou a explicação para que o presidente de volta ao posto tenha passado a indicar pessoas que lhe são próximas. E não apenas pelo tão demodê notório saber jurídico. Para quem não sabe o que significa demodê, eu acredito que a Vera Magalhães tenha esquecido o significado. Demodê é algo que é ultrapassado, é algo que não está mais na moda. Então, na cabeça da Vera Magalhães ao escrever esse artigo, notório saber jurídico é coisa do passado, não importa mais. Mesmo o indicado sendo Flávio Dino, né? Alguém com mais do que notório saber jurídico, alguém que tem atividade prática no campo do judiciário, mas isso não é suficiente para a Vera. Com isso, estou negando que Flávio Dino, Cristiano Zanin ou mesmo André Mendonça possuam requisitos de forma alguma. Só notando o óbvio, não foi isso que pesou em primeiro lugar para a sua nomeação, assim como se mandou as favas à reação, mesmo na comunidade jurídica ou em outros setores da própria base social, no caso do Lula, com o tô nem aí diante do clamor da nomeação de uma mulher. E esse negócio de tô nem aí não foi dito, tanto que ela colocou entre aspas ali, né? E a gente vê ali o governo do presidente Lula, a gente tem mulheres em vários cargos importantes, precisa sim ter mais representação, mas eu acho que a Vera achava que normal era como era no governo Bolsonaro, que mulher era só para ser humilhada, ou para bajular o presidente naquele momento, né? A ideia de contar com o STF como ministério a mais, olha a cabeça da Vera Magalhães, alimentando a conspiração bolsonarista de que o STF seria um ministério complementar do governo Lula. Tão logo se o STF é um ministério complementar do governo Lula, as alegações bolsonaristas fazem sentido de que o STF e o TSE elegeram Lula, já que o Lula e o STF são ligados. Olha a responsabilidade jornalística da senhora Vera Magalhães. E aí segue. Também se espraia para a escolha de Lewandowski para a justiça. Sim, o ministro traz consigo a responsabilidade de quem vestiu a toga mais prestigiosa do país por quase 20 anos. Mas, pera lá, de inusual que quem tenha ocupado... Mas, pera lá, perdão, né? Mas, pera lá, de inusual que quem tenha ocupado uma das 11 cadeiras faça tão rapidamente a travessia da Praça dos Três Poderes e passe a dar expediente no governo que outrora tinha a missão de julgar em diferentes contextos. Vamos lembrar aqui uma coisa, Vera Magalhães, que eu sei que ela sabe, mas ela faz de conta que não sabe, tá? Lewandowski não é o primeiro ministro do STF a fazer esse caminho, tá? A ocupar cargo ali em governo. A gente precisa lembrar que no caso do Fernando Henrique Cardoso, a gente teve ali o deputado Nelson Jobim sendo indicado depois ali para trabalhar no governo do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Justiça e depois indicado pelo Fernando Henrique Cardoso em 97 para ocupar o cargo de membro do STF e depois de deixar, olha que ironia do destino, né? Depois de deixar o STF, inclusive para indicação, se não me falha a memória, do ministro Ricardo Lewandowski, que eu vou até checar se foi isso ou se foi a ministra ou se foi outro ministro, mas eu vou checar aqui para vocês também. E olha que ironia, né? Depois que deixou ali a cadeira de ministro do STF, poucos meses depois, Vera, o ministro Nelson Jobim foi ministro da Defesa do presidente Lula e do governo da Dilma no início também. Mas por que a Vera Magalhães não cita, Carlito, o Nelson Jobim? Eu acredito que não é falta de memória, tá, Vera? Porque você é bem jovem, você inclusive acompanha a política há muito mais tempo do que eu, né? Eu sou de 86. Se você já era casada com seu esposo desde 95, de acordo com o que eu chequei algumas fontes aqui, eu tinha 9 anos quando você já era uma jornalista, entre aspas, né, que atuava no mercado de cobertura política. Então você lembra e sabe sim quem é o Nelson Jobim. E não citou ele, na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, o ministro Nelson Jobim era oriundo do PMDB, que atualmente é MDB. E que foi muito próximo, por muito tempo, do PSDB. E segundo, foi uma indicação do Fernando Henrique Cardoso, tanto para ministro, quanto para a cadeira do STF. Olha o que está acontecendo, velho. Vou mostrar aqui para vocês, inclusive, tá?
Tá aqui, ó. Nelson Jobim foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso de 1º de janeiro de 95 a 7 de abril de 97, quando deixou a cadeira ali de ministro da Justiça para ocupar, se não me falha a memória, no dia 15 de abril, deixa eu só confirmar a data aqui, mas se não me falha a memória, para ocupar no dia 15 de abril, cadê? Deixa eu só encontrar aqui. 15 de abril, exatamente, está aqui. Para ocupar no dia 15 de abril a cadeira. Ele foi sucedido por Ellen Grace, não pelo ministro Ricardo Lewandowski, fazendo a confirmação que eu falei. E ele tomou posse aqui no dia 15 de abril. E aí ele deixou o cargo, né? Aqui ele deixou o cargo em março de 2006 e virou ministro do governo do presidente Lula. Aí eu pergunto para vocês, tá? Por que é que a Vera não citou isso aqui? Porque, ó, ele deixou o governo em março e cerca de um ano depois, poucos meses depois, ele acabou ocupando o cargo de ministro do governo da Dilma Rousseff. Tá aqui, ó. Aqui tem um pouco do histórico do ministro Nelson Jobim, inclusive por onde ele passou, quem foi indicado. Sem falar também no caso da indicação do ministro Célio, cadê, meu Deus? Que também foi indicado pelo Célio Borja, que foi indicado ali por Fernando Collor de Mello. Então o problema, Vera, não é o Lula ter indicado o Lewandowski ou o Lula ter indicado o Dino pro STF. Seu problema não é esse. O seu problema é com o Lula. O seu problema é com a esquerda petista. E a gente não vai te atacar. Apesar de a gente achar que às vezes você produz material medíocre, como é o caso desse texto, porque se você quisesse um texto honesto, você pelo menos teria citado esses outros casos aqui, o caso do Célio Borja, do Nelson Jobim, por exemplo. Você teria conseguido ali calar a boca até de quem tentasse dizer o que eu tô falando aqui, mas você não consegue, porque o ódio que você tem contra o PT, contra o presidente Lula e contra a esquerda petista é algo implícito e é notório. Então eu queria que vocês comentassem aqui por gentileza. Eu vou deixar aqui para vocês todo esse material que eu chequei aqui, que eu pesquisei, tá? O ministro Nelson Jobim fez o mesmo caminho que o ministro Flávio Dino está fazendo e o mesmo caminho que o ministro Ricardo Lewandowski fez, inclusive para entrar no governo Lula. Ele saiu do STF e veio ser ministro da Defesa, não da Justiça, né? Ele era ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, assim como o Flávio Dino. Aí ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso para ocupar a cadeira no Ministério, no STF, deixando o Ministério da Justiça, assim como o Flávio Dino, e assim como o Flávio Dino também, o próprio Nelson Jobim também era político, foi deputado federal, tá? Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.